Trânsito da Polícia Militar não pôde estar presente na audiência pública, em razão da comemoração de aniversário lá do batalhão. Eles estão com vários eventos lá durante a semana e não puderam mandar um representante. Então, para dar início à nossa audiência pública, vamos convidar para compor a mesa o vereador proponente dessa audiência, o vereador Serjão. Convidamos também o vereador Luiz Paulo Amorim para compor a mesa. O secretário municipal de Segurança Urbana, senhor Wellington da Costa Ribeiro. O subsecretário de Transportes, Municipal de Transportes, senhor José Eduardo Souza Oliveira, que vem representando o secretário municipal de Transportes do município de Vitória. E o representante da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade, senhor Leonardo Leal Schutz. Senta aqui do meu lado. Vamos sentar. Para dar início à audiência pública, eu passo a palavra ao vereador Serjão. Boa tarde a todos. Até para economia processual e irmos direto ao assunto, que é uma das minhas características, é bem objetivo. Acho que é porque eu sou engenheiro, então não gosto de muitos rodeios. Alguns políticos até me criticam por causa disso. Mas, enfim, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Gostaria de convidar quem está de pé, que tem lugares sobrando aqui na frente, que tomem seus lugares, por favor. Gostaria de agradecer a presença de todos, saudar a mesa que já foi citada aqui pela cerimonialista e saudar também o superintendente da FETransporte aqui, o Sandro Perovano. Muito obrigado, Sandro. Coronel Mário Natali, representando o Transcares aqui, e todas as outras pessoas que nos dão a satisfação de estar aqui discutindo um assunto tão demandado pela população de Vitória. Essa audiência, ela visa colocar em pauta uma discussão que é de suma importância para a cidade. Nós temos a Vitória, o Espírito Santo, ele é considerado um dos estados mais importantes da federação na área de logística por conta da sua posição geográfica privilegiada. Está no meio do país, está no litoral, e isso nos faz sermos naturalmente considerados como ponto estratégico na logística nacional e mundial. Somos o estado que temos o maior número de portos de todos os estados do país, embora temos problemas estruturais de logísticas crônicos, como as questões das rodovias, que estão aí engateando há 50 anos com o mesmo parque rodoviário, com exceção da Rodossol, a única novidade que tivemos nesses últimos anos, e algumas poucas estradas que foram asfaltadas no interior, mas a nossa malha principal, que é a BR-101 e a BR-262, todos nós sabemos os problemas pelos quais passamos, né? Acabamos de sair do imbróglio na 101, em questão da concorrência, que estava travada pelo consórcio que tinha ficado em segundo lugar. Graças a muitas articulações, superamos esse problema, esperamos o mais rápido possível estar colocando esse edital na rua para que, de fato, possamos colocar para andar esse sonho de melhoria da qualidade da 101, sua duplicação, etc. A 262, que tinha uma sinalização para esse ano, já passou para o final do ano, mas estamos aí esperançosos. O aeroporto, tivemos com o presidente da Infraero aqui, o ministro, há poucos dias, que também nos prometeu que até 15 de novembro as obras estariam sendo reiniciadas.
Portanto, nós temos aí algumas promessas em torno do que precisamos, mas, de fato, as coisas ainda não aconteceram e precisam acontecer. E, paralelo a isso, nós acabamos sacrificando, de um modo geral, as nossas vias, porque todos nós sabemos que os meios mais eficientes para transportar cargas pesadas no mundo inteiro são utilizados, né? Transporte marítimo, transporte ferroviário e, em último caso, transporte rodoviário, mais para as questões pontuais de fim de linha. Mas, em virtude do nosso parque ferroviário ser um parque bastante precário, poderia dizer assim, nós acabamos sobrecarregando nossas vias com caminhões. E, nos últimos anos, nós temos aqui em Vitória, como poder público, como vereador, representante da população, acredito que a prefeitura também, né, vereador Luiz Paulo? Nós temos recebido muitas demandas nessa casa no que diz respeito ao tráfego de caminhões pesados dentro da nossa cidade. Nós vivenciamos diariamente caminhões carregados com contêineres enormes, até caminhões aí do tipo, daqui a pouco nós vamos apresentar para vocês aqui, de trem, todos, a maioria de vocês conhecem, trafegando por ruas que nunca foram concebidas para receber carga dessa quantidade de carga que esses caminhões carregam. Então, consequentemente, isso causa transtornos, danos às vias, barulho, risco para quem está andando. Enfim, nós queremos, diante de tantas discussões e demandas emanadas pelo povo de Vitória, nós queremos discutir a viabilidade, se é necessário que realmente esses caminhões de grande porte passem por dentro de Vitória, passem por ruas dos bairros de Vitória, ruas estreitas, uma vez que tivemos a oportunidade de, há pouco tempo, receber a notícia que na cidade de São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes, nós temos 300 mil, então 40 vezes maior que a Vitória. Uma lei do prefeito Kassab, decreto, proibiu o tráfego desses caminhões. Aliás, foi muito mais restritiva, só permitia o uso de caminhões do tipo VUC, veículo urbano de carga, que é um caminhão pequeno. E também considerando que a grande maioria da sede dessas empresas, desses caminhões, digamos que mais de 90%, não estão localizadas, o endereço fiscal não estão localizados em Vitória, ou seja, praticamente não recolhe impostos na nossa cidade, e nós temos que arcar com os danos causados por esses caminhões, nos leva a refletir o que devemos fazer daqui para frente, o que é melhor para a nossa cidade. Então, com esse tipo de pensamento, é que a gente propôs essa audiência pública, e no intuito de fazer a política da forma mais democrática possível, ouvir, né, todas as partes envolvidas, o poder público, o setor privado, as pessoas que aqui se fazem representar, para que a gente possa, em conjunto, de uma forma harmônica, sem prejuízo para nenhuma das partes, porque nós estamos aqui para somar, sabemos da importância que é o transporte para a economia de um país, de um estado, de uma cidade, discutimos qual o melhor caminho que devemos buscar para minimizar os problemas da nossa cidade, principalmente no quesito mobilidade urbana, que vem se dificultando a cada dia. Haja visto o atraso que tivemos aqui nessa audiência, que eu peço desculpa a todos, por causa de um trânsito em que nossa equipe de gravação ficou agarrada e nós tivemos que esperá-lo. Não podíamos começar sem vocês, afinal de contas. Então, dessa forma, dou as boas-vindas, agradeço mais uma vez
e gostaria de passar a fala para o meu companheiro Luiz Paulo Amorim, para que, se ele tiver alguma observação a fazer, quiser fazer agora, quiser fazer depois, está a palavra dada a Vossa Excelência. Obrigado, vereador Sejão. Presidente dessa sessão, né, audiência pública, eu queria parabenizá-lo por trazer à discussão um tema tão importante. A gente sabe que o transporte coletivo ele tem que ser, de tempo em tempo... Não tem, não. Alô? Tá bom, voltou. Então é preciso discutir, porque a cada momento são mais carros, mais caminhões que estão sendo jogados aí nas nossas vias, e nós temos que estar discutindo, porque tem os vários interesses, né? Tem os interesses daqueles que fazem o transporte de cargas, temos os interesses daqueles que fazem o trânsito aí do dia a dia. Então, precisamos estar discutindo, precisamos trazer as autoridades competentes para a gente encontrar um caminho. A gente sabe que o governo do Estado está empenhado em auxiliar aqui a nossa capital. A Leitão da Silva vai ser duplicada, vai ter a quarta ponte. Também vai ser feita uma via aí passando pela região de São Pedro, onde vai desviar o trânsito. E certamente o momento é esse para a gente estar discutindo e procurar uma solução que venha atender a todos os segmentos da nossa sociedade. Então, obrigado, vereador Sejão, obrigado a todos que aqui estão, Coronel Wellington, Zé Eduardo, Léo, e todos que aqui compareceram, estão de parabéns para estar discutindo aí um tema tão importante. Obrigado, vereador. Eu gostaria de passar agora, pedir à nossa assessoria que passasse os slides com os tipos de caminhões que existem, né, os mais comuns. Em seguida, eu vou pedir que os representantes do poder público aqui presente, do poder executivo, desculpa, nos fale sobre a legislação vigente, quais são os anseios. Em seguida, nós vamos abrir para qualquer um que quiser participar, as entidades que estão presentes, para no final a gente ver se consegue encaminhar alguma decisão consensual. Informo também que a previsão de término dessa audiência é às 16 horas. Okay? Por favor. Aí temos o... Passou algum antes desse? Não. Esse aí é o VUC, né, que eu citei aqui, lá de São Paulo, do Kassab, que é o veículo urbano de carga, capacidade 3 toneladas de carga e peso máximo 13 toneladas. Vai, próximo. Caminhão toco, semi-pesado, é o caminhão que tem um eixo só na traseira. Né? Para quem não conhece, esse é o caminhão, capacidade 6 toneladas, máximo 16. Caminhão truque, ou caminhão pesado, 10 a 14 toneladas, e ele tem 2 eixos lá na parte traseira, diferente do toco. Né? Aí vem os conjuntos que chamam, né? Que é o cavalo mecânico ou rebocador, que é esse caminhão que ele fica separado da parte de trás, que é chamado de semi-reboque ou carreta. Aí o cavalo mecânico trucado, que ele, na mesma concepção do outro, tem dois eixos na parte traseira, e uma capacidade maior de tração e de carga. Aí já a carreta montada, né? 18 toneladas, 2 eixos. Carreta de 3 eixos, que comporta até 25 toneladas de carga. Carreta, cavalo trucado lá, carregando o container. O famoso bitrem, que são 2 carretas, uma engatada na outra, com um rebocador puxando na frente. E o rodotrem, que é, como o próprio nome diz, é quase com um trem na rodovia, né? É um cavalo mecânico puxando mais de um semi-reboque ou equipamento lá na parte traseira. Essa parte da legislação eu vou pedir ao nosso subsecretário Zé Eduardo
está aqui representando o secretário, que possa discorrer sobre o assunto. Boa tarde a todos. Queria estar parabenizando a Câmara, na pessoa do vereador Serjão, por essa oportunidade de discutirmos esse assunto que está em pauta há muito tempo na nossa administração pública de Vitória, e também está saudando o Coronel Wellington, o Léo da SEDEC e o vereador Luiz Paulo. Antes de falar um pouco do decreto, é importante a gente destacar as características da nossa cidade, né? Esse decreto ele é de 1999, né? Então, de uma época que o volume de tráfego da cidade era menor, né? As características comerciais, a própria característica portuária era diferente do que da situação que nós temos hoje. Então, esse decreto foi fruto de vários estudos que foram realizados pela Prefeitura, né, e chegou-se a esse produto final, né. Uma outra característica que Vitória, o porto está concentrado, está localizado na parte central da cidade, que é uma cidade que é histórica, as vias são estreitas, as vias não estão preparadas para receber um tráfego intenso. No passado, todas as linhas do sistema intermunicipal passavam pelo centro de Vitória, antes de ser inaugurado o sistema Transcol. Então, todas as linhas de todos os municípios vinham para o centro de Vitória. Então, com o Transcol, nós conseguimos o quê? O governo conseguiu reduzir o volume de veículos no centro da cidade. Então, esse histórico é muito bom a gente estar colocando aqui na mesa, porque as pessoas realmente possam fazer essa análise, por que foi feito essa legislação naquela época. E hoje, 14 anos depois, né, Serjão, nós que temos várias reuniões, recebemos várias comunidades, né, e temos recebido solicitações de que essa legislação seja alterada também, Serjão. Então, você já está registrado que a população de Vitória, através das lideranças comunitárias, tem nos procurado e solicitado que seja feita uma revisão nessa legislação. Falando, então, da nossa legislação, Vitória, esse decreto ele visa limitar o tráfego desses caminhões em algumas vias. E ele, principalmente, no centro de Vitória. Então, nós temos no centro de Vitória, Cidade Alta, né, é a parte que da Praça Costa Pereira para cima, ali todo veículo ali não pode ter nenhuma circulação acima de 10 toneladas. Então, por quê? Porque realmente as vias são mais estreitas e não estão preparadas para isso. Então, veículos acima de 10 toneladas não podem circular em nenhum horário na Cidade Alta, no centro de Vitória. Temos um trecho central da Avenida Beira-Mar, entre a Rua Josué Prado, que é a Receita Federal, até a Curva do Saldanha, também não pode circular veículos acima de 16 toneladas. Então, Vitória recebeu, após essa legislação, algumas obras de reforço, de aterro. Então, tivemos recentemente, no passado, até o terreno cedeu, numa última obra que teve ali, que parte da avenida ela teve um processo que o piso ficou cedendo. Então, teve que fazer todo um reforço para a recuperação desse piso. Nas outras vias do centro, nos dias úteis, os veículos de 16 toneladas também, entre as 6 horas da manhã e as 20 horas, também, em todas as vias do centro de Vitória, também não é permitido o tráfego desses caminhões. E no sábado, de 6 às 14 horas. Lembrando que, mesmo com a proibição, todos esses veículos eles têm que ter uma autorização especial emitida pelo município para que eles possam circular nas demais vias, né? Nas outras vias do município, nos dias úteis, de 6 da manhã às 10 horas e das 16 às 20 horas, também não se pode circular veículos acima de 23 toneladas, né?
Quando fala nas demais vias, são as vias que não foram listadas. Centro de Vitória, Cidade Alta, Avenida Beira-Mar. Tá? E na região do Porto de Vitória, tem uma situação especial, porque realmente o porto está localizado na cidade e o volume de veículos que se destinam ao porto é enorme. Né? Então, e essa parceria até nós definimos, junto com a categoria, com o porto, eles têm um horário específico para acessar o porto e eles não podem fazer a espera dentro do município de Vitória. Então, esses caminhões que vão chegando em Vitória para acessar o porto, fazem uma fila ali em Jardim América, na BR-262. E dentro do horário específico, que é entre 7 horas e 9 horas da manhã, é o horário que eles podem acessar o porto, e depois à tarde, entre as 17 horas e as 19 horas. Então, tem toda uma operação especial, que depois o Coronel Edson pode estar explicando como é feita essa operação. Né? E, como vocês todos podem ver, a restrição ela é pouca em alguns lugares apenas. Então, com a mudança, né, e com a alteração da característica da circulação desses veículos hoje no município, diante desse fato, Sérgio, a Prefeitura de Vitória, através lá da CETRAN, nós já começamos a desenvolver uma minuta, tá, com uma nova proposta, que ainda não está definida, a gente está finalizando alguns estudos, né, e em breve estaremos discutindo com a cidade essa nova minuta, né, com essa nova legislação que, com certeza, será encaminhada à Câmara, para a Câmara também estar analisando junto com o município, né, para que possamos melhorar a qualidade de vida e de circulação da nossa cidade. Okay. Muito obrigado, Zé Eduardo. É importante contextualizar essa discussão, porque essas demandas oriundas da sociedade, das lideranças comunitárias, como foi dito aqui, isso já remonta de algum tempo. Mas isso ficou muito claro nas audiências públicas feitas pelo prefeito Luciano Rezende. Logo que ele assumiu, ele se preocupou em andar em todas as regiões, fazer audiências públicas, e ouviu em quase todas as regiões as críticas em relação a esse fato dos caminhões muito pesados dentro de Vitória. E, em minha primeira audiência com o prefeito eleito, Luciano, nós que ajudamos a elegê-lo, trabalhamos na base do prefeito, tivemos a oportunidade de discorrer sobre os temas que teríamos pela frente para discutir, que eram de interesse nosso discutir. E quando eu coloquei esse tema a respeito dos caminhões que a gente teria que discutir, ele orientou e pediu que a gente fizesse audiências públicas, né, para que a gente pudesse, de fato, esgotar ou tentar esgotar todas as discussões em torno do tema, para que a gente possa, de uma maneira acertada e, se possível, consensuada, caminhar para a elaboração de um decreto ou de um projeto de lei, seja qual o instrumento legal mais adequado, conforme citou o subsecretário Zé Eduardo, que já existe uma equipe da Prefeitura trabalhando nesse sentido. Então, é importante, quero ressaltar a importância dessa audiência para que a gente possa, de fato, não estamos aqui para tomar tempo de ninguém, jogando conversa fora. Nós estamos aqui realmente discutindo no caminho de se elaborar alguma legislação que possa regulamentar de uma forma atualizada, uma vez que o nosso decreto tem 14 anos e, como disse muito bem o secretário, já passou da hora de ser revisto. Eu solicito ao nosso competente secretário de Segurança Urbana, que tem, nesses primeiros meses de atuação, demonstrado uma eficiência enorme, né, no desempenho de suas funções, colocando a guarda, colocando não, porque não seria uma forma muito arbitrária de eu falar, né, secretário, mas conseguindo convencer a todos que a guarda precisava
trabalhar 24 horas, com a nossa necessidade de 24 horas. Felizmente, a Guarda já está, que nunca trabalhou 24 horas, está trabalhando 24 horas para o bem-estar da população de Vitória. E tem, de uma maneira muito democrática, diria até elegante, conseguindo trabalhar a situação que mais nos aflige hoje em Vitória, que é possivelmente a base da causa principal dos crimes, que é as pessoas envolvidas com drogas. Então, nós temos aí uma epidemia de crack, mundo afora, Brasil afora, e Vitória não está fora disso. E, de uma maneira sutil, delicada, mais eficiente, tem conseguido trazer excelentes resultados nesses primeiros meses de mandato. Eu espero que continue assim, coronel, e que a gente, de fato, consiga atender e cumprir o que foi dito pelo prefeito Luciano, que até o primeiro ano de governo dele nós estaríamos com essa situação do crack controlado no município de Vitória. Mas como a atuação do secretário não é só na segurança, é também no trânsito, então ele está aqui e como peça fundamental para que essas ações ocorram, está aqui para nos ajudar nesse debate tão importante. Obrigado, coronel. Boa tarde a todos. Eu quero saudar aqui a mesa, saudando o presidente, o vereador Serjão. Dizer que nós estamos à frente da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e nós temos 2 eixos, né? Um eixo da segurança pública nessa questão de crimes e temos um outro eixo que é a questão de trânsito. Então, nós temos 2 segmentos trabalhando com a gente. O segmento que são os guardas, aqueles com o grupo de proteção comunitária, que são os guardas armados, com uniforme azul, trabalha similar ao que trabalha a Polícia Militar. Como o vereador disse, nós estamos trabalhando 24 horas, com várias ações, muito empenho, graças a Deus. E temos também o nosso grupamento de operação fiscalização de trânsito, que nós temos aqui o Gomes, que é o gerente, e dizer que nossa preocupação até nesse momento, basicamente, principalmente, foi na questão de usuários de droga, em relação ao grupo de proteção comunitária, segurança em escolas, e essa guarda 24 horas, a Patrulha Maria da Penha, quer dizer, 6 meses, são muitas realizações, graças a Deus, e nossos esforços em relação a trânsito, no sentido de fluidez, de orientação, para acabar com essa ideia de indústria de multa, que na realidade a gente reporta ser um mito, porque nossas pesquisas lá mostram que é 1,2, né, Gomes? 0,9 já diminuiu? 0,9 alto, né, por dia, por agente. Se a gente der uma volta na cidade, muito facilmente a gente conseguiria multar mais do que isso, mas nosso interesse não é esse. Mas esse assunto também está na pauta, e a gente precisa discutir. E essa semana eu já discuti esse assunto com o comandante do batalhão de trânsito, o coronel Wallace, e da gente, a eficiência dessa fiscalização nossa, que nos cabe, ela é muito voltada por essa integração de polícia militar com o nosso agente de trânsito, porque o nosso agente de trânsito não tem condição de fazer a parada do veículo, nós precisamos da polícia militar para que nos dê esse suporte, né? Então, essa ação conjunta ela é importantíssima. Nós estamos fazendo uma agenda de fiscalização para intensificar essa fiscalização nos próximos dias e seguir com essas fiscalizações. Esses problemas são antigos, mas a gente quer sair daqui hoje com bastante informação do que está afligindo os setores, a sociedade, a comunidade, para a gente levar nosso dever de casa, né, Gomes, e melhorar naquilo que nos compete. Nossos dados nos dizem que em 2012 nós tivemos
1.111 autos, e até o dia 30 de abril foram 326 em relação a essa questão. Então, assim, mas a gente sabe que há uma demanda e a gente precisa aqui ouvir e, muito humildemente, voltar para a gente planejar para melhorar a nossa ação em relação a essa questão. Então, a gente vem aqui esperando resultados, aprender para a gente poder melhorar nosso empenho, nossa ação. Então, essa é a nossa fala. Com muita humildade, vim dizer aqui que nós temos muito para melhorar nessas questões, nesses assuntos. Esperamos, após essa audiência pública, sair com mais conhecimento, mais ferramentas, para que a gente possa estar dando uma contribuição maior ainda para a cidade. Esse é meu anseio, o anseio de todos os agentes os agentes de trânsito aqui, representados pelo gerente Gomes. Obrigado, senhor. Obrigado, coronel. Eu gostaria agora imediatamente já passar a palavra para o Leonardo Leal Schultz, que é o subsecretário de Desenvolvimento das Cidades, assessor representando a secretária Sandra Monaca, e que com certeza contribuirá muito com esse debate. Boa tarde a todos. Cumprimentando presidente, parabéns. Agradeço a oportunidade em nome da nossa secretária Sandra Monarca. Esse assunto de caminhões é muito interessante. A gente já vem estudando aproximadamente 13 anos, mais ou menos, né, o período que a gente já está dentro da prefeitura. É muito importante, porque ao mesmo tempo que a gente precisa fazer a vida circular com segurança, a gente também tem que atender, né, o comércio, o serviço. Então, é uma combinação importante e difícil. A nossa secretaria, ela elabora projetos, e nos projetos que a gente tem feito, onde é possível, a gente vai tentando adequar a condição de caminhões. A legislação do plano diretor urbano, eu acho que ela atinge basicamente em duas situações a questão dos caminhões. Uma, através do Conselho Técnico de Análise Especial, quando tem algum tipo de empreendimento que vai ser implantado, aí são feitas as devidas análises e é verificada a quantidade de caminhão necessário, qual o trajeto. Isso a gente faz, a gente senta com o pessoal da CETRAN, algumas vezes com o pessoal do Gomes. O Gomes a gente está se conhecendo agora, mas anteriormente a gente sempre sentou para ver qual que é o melhor caminho dos veículos mais pesados, ônibus, caminhões. E dentro da lei também tem a geração de vagas necessárias de caminhões, que também é feito. E aí, algumas vezes, tem os estudos de impacto de vizinhança, que ele indica a necessidade ou não de ter uma ou mais vagas, e aí entra novamente toda essa condição. Qual o caminhamento, onde vai estacionar, enfim, toda essa condição. Então, eu acho que vai ser muito interessante e muito enriquecedor. Obrigado. Ok, Leonardo. Leonardo, que é um dos planejadores aí da mobilidade urbana na cidade. Muito importante sua presença aqui. Aliás, nós temos feito grandes debates aqui na Câmara a respeito da mobilidade urbana, porque o vereador é o político mais próximo do povo. E as reclamações chegam primeiro a nós. E o próximo debate que a gente gostaria de fazer com mais intensidade aqui nessa casa, subsecretário José Eduardo, exatamente essa questão que você tocou aí, do transporte coletivo na cidade de Vitória. Porque o que a gente vê, que embora o sistema Transcol tenha melhorado muito, mas as linhas municipais continuam concorrendo com o Transcol lá na Jerônimo Monteiro. Isso tem que acabar, definitivamente. Embora o BRT não esteja implantado ainda, mas eu acho que o conceito do BRT tem que ser implantado. Ônibusinho coletando no bairro, entregando nas vias, e nas vias só os ônibus. Porque não dá para pegar um ônibusinho saindo aqui. Quando eu estava lá em Jardim Cambori, uma linha de
Bela Vista, Jardim Camburi, alguma coisa assim, Santo André. Quer dizer, é uma coisa que não tem muito sentido. Eu acho que, com todo respeito às minhas origens, Magalhães, né? Mas um plano um tanto quanto lusitano, né? O cara pegar todo mundo, passa para Jânio Monteiro. Então, eu acho que, secretário, nós temos que urgentemente pensar em otimizar essas operações de transporte para tirar o máximo de ônibus das vias principais, para que não haja uma sobreposição de linhas, como existe hoje diversas, para tornar o sistema mais eficiente. Mas eu gostaria de passar a palavra para os representantes da iniciativa privada que estão aqui. Quem gostaria de falar primeiro? Coronel Mário Natali, representando o Transcars. Pois não, pode ficar à vontade, coronel. Vereador Serjão, boa tarde. Eu queria, em nome do Transcars, eu sou Mário Natali, superintendente do Sindicato das Empresas de Carga e Logística. Eu quero cumprimentar o vereador Serjão, em nome de quem eu também cumprimento o Luiz, nosso vereador querido. Gostaria de cumprimentar o Wellington, secretário de Defesa Urbana, subsecretário de Transporte, Luiz Eduardo, assessor da secretaria, o Leonardo, né, conhecido. Cumprimentar o meu querido Eduardo Prata, superintendente do Porto de Vitória. Cumprimentar Sandro Perovano, superintendente da FETransporte, representando o nosso presidente José Antônio Fiorotti, o Gomes, nosso querido Gomes, da Guarda Civil Municipal. Cumprimentar os presentes, autoridades, representantes comunitários. Meus senhores, eu gostaria de trazer para o nosso querido vereador a importância desse debate. Eu acho muito importante se falar sobre o trânsito de caminhões, restrições ao transporte, mas eu gostaria de fazer uma análise um pouco mais ampla disso. Se os senhores analisarem, e eu acho que o nosso querido Eduardo foi muito claro, o próprio vereador Serjão falou, Vitória é uma cidade presa a uma encosta ao mar, servida por duas vias, que são a Jerônimo Monteiro e Governador Blay, ou Getúlio Vargas, não tem mais do que isso. Ainda se dá o luxo de ter o Moinho Buás há muitos anos, que é uma indústria. Se dá o luxo de ter o Porto de Vitória, e graças a Deus crescendo com a extensão dos berços 101 e 102, um trabalho muito grande do Porto de Vitória para melhorar a eficiência, para melhorar a economia do nosso estado, numa situação sombria, preocupante. E outras indústrias, entre as quais a Tecnic e a própria Flexibras, instalada numa área até estranhamente, e aí eu falo como cidadão, humilde cidadão de Vitória, instalado numa área de acrescido de marinha, não sei em que situação. Eu gostaria muito que o vereador, com a diligência, a forma de trabalhar a própria prefeitura, levantasse como isso foi doado ao particular, uma área dentro de Vitória, no famoso Portal Sul de Vitória, da Ilha do Príncipe, que nós precisamos para entrar na cidade, para entrar no porto, para poder salvar o Porto de Vitória. E a gente vê ali uma indústria tomando mais a cidade, sem nenhum demérito essa indústria, não sou contra o crescimento, até porque estou na área privada, mas é de se pensar profundamente. Uma cidade estreita, presa a uma encosta e o mar, onde se reclama tanto do danado do caminhão, que sempre é o mal de todos os males, sempre. Todo mundo fala do caminhão, esquece que o caminhão
é a matriz de transporte que leva a qualquer ponto. Essa é a verdade. Então, eu gostaria que o poder público, e já tentei me questionar, o Ministério Público Federal, a própria Prefeitura de Vitória, e foi na administração passada, do João Coser, que cedeu de forma, não sei de que forma, graciosa ou não, a troco de um jardim ou coisa que o valha, um terreno grande, onde nós vemos ali instalado uma indústria importante para a cidade, mas dentro da cidade, numa área de entrada do Porto de Vitória, do Portal Sul, importante para a mobilidade pública. E aí, vereador, eu chamo a atenção dos senhores, a gente tem a coragem de dizer isso, lembrar que quando se fala em mobilidade pública, e a Lei 12.578, se não me engano, é a Lei de Mobilidade recente, ela diz que quando se fala em mobilidade, tem que se lembrar também do abastecimento da cidade, né? A economia da cidade, o desenvolvimento da cidade. Se nós olharmos somente para a mobilidade urbana, vislumbrando o bem-estar da população, e eu acho isso fundamental, que eu também sou povo, e ando de carro, e ando de ônibus, a coisa que valha, nós precisamos compreender que o Espírito Santo precisa e muito do modal de transporte rodoviário de carga. Até porque o transporte rodoviário de carga no Brasil, ele hoje, obviamente, tem 62% de uso. Nós não temos ferrovias, nossas bitolas são erradas, nós temos que começar a pensar mais longe. As nossas bitolas são incompatíveis com as nossas necessidades, o aeroporto de Vitória não merece comentário, pela sua incapacidade, não atende a ninguém, não é? Nós é que sabemos disso. Nós não temos, infelizmente, o modal marítimo, nós não temos nem cabotagem funcionando. O Porto de Vitória está aqui, o meu querido e amado Eduardo Prata, que eu tanto gosto, e a doutora Maiara, que nos ajuda tanto na Secretaria de Desenvolvimento, está aqui. Nós não temos esse modal de transporte. Esse modal de transporte por cabotagem também é incipiente. Nós temos um Porto de Vitória preso com um calado ainda de 9 metros e pouco, e está lá ó, a Codesa se esforçando para dar 12,80, e queira Deus que dê 14 metros para que a gente receba um navio Panamax, ou pelo menos que não dependa da pré-amar para que entre o navio carregado ou saia carregado, que nem isso nós temos. E não é problema da Codesa, é problema até da natureza, histórico. É bom levar em conta isso, e para isso o caminhão complementa essa atividade. Vereador, secretário aqui presente. Eu estou falando isso que eu fui diretor do DETRAN durante 11 anos, tive o privilégio de conhecer um pouquinho, acabei me especializando em trânsito, e hoje eu estou do outro lado. É a cria contra o criador. Então eu estou defendendo aqui ardorosamente o caminhão. Caminhão representa hoje, nesse país, 1.800.000 caminhões. Uma frota de não sei quantos milhões, 64, coisa que vale milhões. Dá 3,7 de toda a frota. É esse caminhão, vereador, que leva a cidade alta, que é proibido subir, o oxigênio para o hospital dos servidores públicos. Eu também já trabalhei como diretor de operações da Prefeitura de Vitória, exatamente na Guarda Civil Municipal. Tive essa honra. E que precisava de autorização especial. É esse caminhão que abastece os vários supermercados que a própria Prefeitura permitiu que se instalasse dentro de Vitória. Dentro de Vitória. Que abastece o comércio que precisa viver. E está aí, o vereador estava lá no Itamaraty, recentemente, numa discussão grande sobre o Compete, sobre o Investe, as dificuldades, o Estado numa situação difícil, e ele sabe como é importante o comércio funcionar. Então, eu não estou querendo aqui transformar isso em algo absolutamente fundamental, mas é importante que o capixaba compreenda que nós somos dependentes do transporte rodoviário de carga. Porque não somos nós os culpados, isso é histórico. A cidade está com indústria dentro da cidade. Nós temos o Porto dentro de Vitória, nós não temos o Portal Sul. Eu gostaria muito, secretário, que o senhor incluísse entre suas preocupações o apoio ao governo do Estado, uma sintonia muito grande, o prefeito, com o próprio Porto, com a CETOP, para que realmente esse Portal Sul saia, para que os caminhões possam, que o Porto possa operar 24 horas por dia, conforme a autorização e pedido clemente da nossa presidente Dilma. Então, a situação é grave. A nossa situação econômica merece um reexame, merece uma reflexão,
e o caminhãozinho está ali no meio. Agora, nisso tudo, eu queria tranquilizar os senhores. Enquanto eu puder brigar pelo segmento, eu vou brigar, mas também compreendemos que não é o caminhão trucado, não é o bitrem, não é articulado, não é a Vanderleia, caminhões que você sabe o que é Vanderleia, que deve passar dentro de Vitória. Esse tem que ser punido, sim. Nós somos favoráveis à punição. Acho que a cidade tem que ser abastecida, que não cheguemos ao Kassab. O Kassab já foi, a ordem dele do VUC, vereador, já foi tornada sem efeito, já se liberou mais. Viu, Zé Eduardo? Gostaria que você não levasse em conta a verdade absoluta, a situação de São Paulo. O VUC, que outrora era o caminhão, era o carro padrão, hoje já foi mais liberado. A cidade precisa crescer. A cidade precisa ser abastecida. Nós temos farmácias, nós temos hospitais. Nós precisamos de abastecimento, senhores. Nós precisamos de posto de combustível dentro da cidade. Precisa se repensar isso. A gente sabe que é lá de baixo, desde a Ilha do Príncipe até o Forte São João, que é considerado centro. Sabe que pelo lado direito da Avenida General Monteiro não deve estacionar ninguém mesmo, que é área de ônibus, e vem aí o BRT. Nós sabemos disso, temos consciência. O que precisa, secretário, com todo respeito, meu querido Gomes, secretário aqui presente, precisa de fiscalização. Fiscalização no sentido de tirar também do estacionamento de carga e descarga das áreas o veículo particular que está lá tomando. Está tomando o espaço, e aí o caminhão, a Kombi que precisa abastecer, é obrigado a colocar em fila dupla e acaba sendo autuado. E atrapalha, caminhão atrapalha. Caminhão atrapalha tanto como o transporte coletivo insuficiente, para não dizer deficiente, atrapalha. Tanto quanto. Então nós precisamos pensar no transporte coletivo como um todo. Atrapalha tanto quanto um sistema semaforizado, absolutamente incapaz de atender o crescimento da frota, fora dos padrões normais, com lente de 300 milímetros, que submete o motorista aos raios solares incidentes sobre eles, causando acidentes graves. Enquanto municípios menores, como Cariacica, Vila Velha e Serra, já estão adiante 100 anos atrás, colocando semáforos em LED, sequenciais, progressivo, que não causa nenhum estresse ao motorista e ajuda que o motorista sabe que está chegando a hora dele de avançar. Aí, quando eu vejo a cidade se preocupar em colocar um monte de pardal, um monte de radar, numa cidade engessada que mal dá 30, 40 km por hora, eu me preocupo profundamente. Profundamente. E aí vão dizer, mas o coronel é contra o ser humano? Não, eu acho que tem que prender quem bebe, tem que prender quem bebe e dirige, tem que prender quem está matando debaixo de semáforo, mas nós precisamos analisar essa coisa com mais profundidade. Vitória precisa muito disso. E nós estamos mantendo uma reunião com o prefeito, dia 15, vereador, e estamos trazendo todo esse histórico de preocupação anterior a esse chamamento aqui, a esse honroso chamamento. Nós temos um problema grave em Vitória, que é tão grave como o transporte, a ausência do corpo de bombeiros no centro de Vitória. Vitória está abandonada em termos de segurança, de defesa social. E eu estou falando isso como ex-comandante do bombeiro. Fui lá e entreguei ao comandante o pedido, ao COSER, que a prefeitura sequer deu resposta a gente. Nós queremos um corpo de bombeiros na Ilha do Príncipe, ao lado da rodoviária, para que ele possa suprir a demanda de um casario velho, um sítio histórico, onde, se houver um incêndio hoje, morre o governador, morre tudo, que não chega a carro nenhum. Eu enfrentei o incêndio da Vila Rubim em 94 e sei quão difícil foi chegar lá. Nós estamos acomodados, esta é outra realidade. Pode parecer que eu estou fugindo do assunto, mas eu queria, então, em nome do Transcares, que é o sindicato das empresas de carga e logística do Estado do Espírito Santo, que congrega 200 empresas, pequenas, médias, grandes, do empresário que no anonimato paga uma carga tributária altíssima, desde IPVA caríssimo, taxas altíssimas, infrações as mais diversas. Ele luta ardorosamente para não largar o trabalho dele, para tocar adiante a sua atividade. Eu talvez não esteja, quem sou eu para falar em nome do Porto de Vitória, mas sentindo o problema, estando na Câmara de Eficiência Portuária, dizer das preocupações que eu vejo no Eduardo Prata, que está por aposentar, mas está ali com galhardia nos ajudando. Poderia estar descansando, andando de motocicleta lá no México, não sei aonde. Isso é motoqueiro. Mas então eu chamo a atenção dos senhores para isso.
Nós precisamos discutir. Uma cidade, está aí o meu querido Luiz, vereador Luiz, onde o IPEM, Instituto Estadual de Metrologia, se instala na beira-mar, onde é proibido o caminhão acima de 16 toneladas passar, e que é obrigado ao caminhão fazer a inspeção para metrificação básica. Olha que incoerência da coisa. Então, e o Luiz sabe disso, da dificuldade. Nós precisamos pensar um pouco mais adiante. Eu sou favorável também a um caminhão entupir minha cidade e parar, não. Mas eu gostaria muito, eu ainda sonho para ver essa cidade com aquaviário funcionando, e ninguém fala disso. Ninguém fala disso. Ah, se tem execuibilidade econômica, eu não sei, mas eu gostaria de ver, para ajudar. Ligando Santana à Vitória, ligando Vila Velha à Vitória, e não aqui no shopping, que talvez não se queira. Não sei se esse público aquaviário tem que pegar. É o público pobre que precisa vir até o centro. Eu gostaria de ver isso. Eu gostaria muito de ver, realmente, o sistema semaforizado de Vitória refeito, reanalisado, tá certo? Dentro de padrões compatíveis. Vila Velha está lançando o semáforo inteligente, o atuado, como a gente fala, onde ele mesmo seleciona. Eu conheço a área de gerência do nosso querido e amada prefeitura em relação aos semáforos. E conheço também a forma de sinalizar. Gostaria de ver muita cidade sinalizada com tintas, mas a quente, não a frio, com a refletância, para que evite acidentes, sinais de trânsito e placas dentro de padrões bem antecedentes ao fato, para não se encontrar com um problema em cima do sinal de trânsito. Essas são coisas que têm que ser analisadas. E cabe aí também o nosso querido caminhão para ser discutido. Então, senhor vereador, eu estou preocupado porque eu só vejo restrições. O empresário está preocupado com isso também. E o empresário tem que ser observado. Ele, muitas vezes, o poder público, e eu falo como um agente público, já fui, ele é tido como um bandido. A própria lei 866 pega o danado do funcionário público e trata ele como tal. Pega uma licitação para fazer, vocês vão ver a dificuldade. Então, eu gostaria muito que os senhores compreendessem que nós estamos num momento que o Santos precisa crescer. Nós temos que ter o fogo amigo, né? Está lá nos editoriais da vida, né? O inimigo da trincheira ou coisa que o valha. Eu acredito piamente no Serjão, viu, Serjão? Eu gosto muito de você. Acho que você está no caminho certo de discutir esse assunto. E eu vejo aqui a mesa extremamente preocupada, o nosso prefeito querendo mudar a cara da cidade, mas eu tenho uma reclamação profunda enquanto cidadão capixaba. Eu gostaria que nós analisássemos tudo isso dentro de um prisma mais completo, pensando na mobilidade, que nela se insere até o transporte rodoviário de carga e logística. Por favor, caminhar em cima do que decidiu o seu Kassab com São Paulo é brincar com Vitória, que tem 2 ruas. São Paulo, apesar de ter uma frota grande demais, ela tem a engenharia numa velocidade grande. E trânsito se faz com uma vertente. Engenharia, educação e fiscalização, o esforço legal. Então, acho que a gente está aqui para discutir, para ajudar. A gente tem sugestões. As nossas sugestões, nós, ao longo dessa discussão, podemos fazê-la, mas eu gostaria muito que os senhores compreendessem que, muito mais do que obstáculo, o caminhoneiro, o transportador é um parceiro que quer levar a economia para frente. Gostaria que os senhores compreendessem isso. E contem conosco, humildemente. Muito obrigado, me desculpe, mas eu me excedi um pouco, mas é o que eu penso. Obrigado. Mário Natália, com sua vasta experiência de vida, sempre acrescentando muito para nós. Eu gostaria muito que, ao final dessa discussão, o senhor saísse daqui menos preocupado que demonstrou estar. E nós vamos trabalhar para isso. Tá? Eu gostaria só de fazer um registro de presença. Só para tranquilizar o coronel Natália, falar com ele que as verificações metrológicas passarão para o contorno. E aí, com certeza, vai... Eu te dei uma chance de falar isso, que eu sei que é projeto seu.
Gostaria só de fazer o registro de algumas presenças do José Augusto Moratti Kennedy, da Flexibras, o Hélio Gustavo Ferreira, também da Flexibras, o Admar Vaz de Oliveira, liderança da região do Centro, o Rodrigo Gomes Có, da Secretaria de Segurança Urbana, o Edson Vander Rezende, que é presidente do CONTPED, e o Pedro Vilela Júnior e o Marcos Roberto Nascimento, que são do Grupo Boás e Boás Alimentos. E os representantes da CODESA e FETransportes, que já foram citados. Obrigada. Coronel, para começar a te tranquilizar, primeiro que eu também sou empresário. Estou aqui há 4 anos só na política. Então, eu estou sempre com o olho no gato e outro no peixe. Uma coisa não pode andar sem a outra. Se a gente não... Poder público, no meu entender, a principal função dele é fomentar o desenvolvimento e dar condições para que o privado cresça e realmente cumpra o seu papel social, primeiro, que é empregar e dar dignidade às pessoas. Em relação a Aquaviário, eu tive a informação do secretário de Transporte do Estado do Espírito Santo, Fábio Damasceno, que até julho o edital está na rua para licitar o transporte aquaviário. Está previsto, parece que 9 pontos, mas inicialmente vão ser licitados 4 ou 5. Está só dependendo, porque, como o senhor mesmo falou, ele é deficitário, vai ter que haver um subsídio do governo, e o que estava se discutindo no momento era o quanto seria esse subsídio, para poder colocar esse edital. Em relação ao Portal Sul, acho que esse projeto está pronto, inclusive, né? Está em vias aí de ser colocado em prática. Eu tenho certeza que até o ano que vem esse projeto se inicia. Isso é meta do governador. Só para informar a todos, a CETOP lançou um edital mês passado, com a abertura das propostas, acho que foi ontem, para contratar a empresa para fazer a gestão dos projetos executivos da primeira etapa do BRT e acompanhar a execução dessa obra. Ou seja, então a primeira etapa já foi licitada, né, que vem do terminal de Carapina até Vila Velha, a Terceira Ponte, voltando no Cauê. E o Portal Príncipe está incluído aí nesse Luiz Eduardo, eu só queria fazer um comentário. Eu acho que quem deveria falar isso é o Pratinha e não eu. Mas, na verdade, há uma preocupação grande de se fazer algo emergencial para se resolver o problema das 24 horas que a CODESA abriu o porto 24 horas, os caminhões estão chegando, os produtos chegam lá, e eu acho que o Prata pode falar bem, e não há como sair, porque até às 9 e às 17 é proibida sair. Nós temos um nó ali na Ponte Seca. Então, existe um projeto aí, ou uma busca inquietante do governo, junto ao prefeito, prefeito Luciano, para que nós tenhamos uma emergência ali qualquer, para que o nosso querido porto possa funcionar. Eu acho que o Prata, se me permitir, eu gostaria até que ele falasse sobre isso. Eu acho que está bem capacitado para dizer isso, né, Prata? Pois não. Podemos ouvir o Prata agora? Prata, é só você virar o microfone na sua direção, que ele está funcionando, e apertar o botãozinho embaixo, você já está no ar. Boa tarde a todos. Boa tarde, Prata. Prazer tê-lo aqui, viu? Tá, o presidente da CODESA, o nosso engenheiro Clóvis, não pôde vir, e eu, como superintendente do porto, aqui estou representando e pedindo desculpas dele para não poder estar aqui. O assunto é importantíssimo para o Porto de Vitória. O Porto de Vitória, ele movimenta anualmente 8 milhões de toneladas por ano. É importante que a comunidade saiba que cada tonelada movimentada no Porto de Vitória injeta na veia da economia da cidade $150 por tonelada. Isso é dinheiro em cash, que é colocado na cidade. Isso representa 1 bilhão e 200 milhões de dólares por ano que o Porto injeta na cidade. Isso estou dizendo dinheiro, não estou dizendo imposto federal, estadual, IPI, não, é dinheiro em cash. Esse dinheiro é que é pago aos trabalhadores, aos operadores portuários, à lavanderia, aos reparos de navio, abastecimento, isso é dinheiro que é gerado na cidade. Fora os tributos. Fora os tributos federais, isso é dinheiro em cash que vai para a veia da economia da cidade. A Prefeitura de Vitória deve ter, se não tem, deveria ter, como todas as outras
prefeituras da região metropolitana, quanto é que de CMS o porto gera para a cidade. Esse é um dado econômico que o prefeito deve ter em mãos. Olha, esse porto me gera X% de ISS, me gera X% de dinheiro, e o que ele gera de serviços aí. Então, o Porto de Vitória é isso. Isso dá, esses 8 milhões de toneladas que o Porto recebe, 95% é via caminhão. Aí é o meu amigo lá, Natália, com os caminhões deles. Isso significa que a gente recebe, em média, 300 mil caminhões por ano, Porto de Vitória. Quando se fala Porto de Vitória, é o Porto de Vitória como um todo. Não existe Porto de Vila Velha, não existe Porto de Vitória. É Porto de Vitória. Então, ele está dentro da região metropolitana. Então, quando o meu colega aqui falou assim, olha, então nós vamos receber os caminhões, mas a fila dele tem que ficar lá em Cariacica e tal. Quer dizer, não, quando você dá um problema, você resolve o problema no município, você pode criar um outro no outro. Então, tem que ter uma visão mais global dessa coisa. Então, se pensa em fazer um pátio de triagem, isso o governo federal tem esse projeto para todos os portos, e Vitória foi contemplado por isso. A Nayara até acho que trabalhou esse projeto lá, junto com o Montenegro, que é da CEP. A gente tem aí 38 milhões de reais para desenvolver uma área que a gente chama pátio de triagem, que está sendo estudada agora, porque os caminhões precisam chegar e eles têm que entrar à medida que a demanda vai chegando. Você não pode chegar com todos os caminhões. Eu vou pedir ao Sérgio, só para me relatar um pouco sobre essa economia da cidade, do porto. Nós estamos investindo agora 500 milhões de reais no Porto de Vitória. Há mais de 30 anos que não se faz investimento dessa monta. E um dos grandes investimentos é do lado de cá de Vitória, que são ampliação do porto B101, 102. Então, nós estamos passando de um calado, a gente tinha um limite de calado de 10,5 metros, de profundidade, desculpa, de 10,5 metros, e vamos passar o porto todo para 14 metros de profundidade. Isso significa que o maior navio que entrava aqui no Porto de Vitória era um navio que tinha um deadweight, quer dizer, a capacidade dele máxima era de 35 mil toneladas. Agora vai poder entrar navios no Porto de Vitória de 70 mil toneladas. Dobro. Isso é um impacto na cidade enorme, porque se você pegar 70 mil toneladas e dividir por 25 toneladas por caminhão, você vai ver cada navio desses quanto é que ele vai pedir de caminhão. O Porto de Vitória vai passar de 400 mil toneladas ano que ele movimenta hoje, com a capacidade de movimentar 2 milhões de toneladas. Então, vai passar de 15 mil caminhões, de 15 mil caminhões que a gente recebe por ano, para 75 mil caminhões. Então, esse projeto foi discutido com a cidade. Quando nós fomos fazer a ampliação do porto, nós fizemos o PDZP, que é o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento Portuário. Esse plano a gente conversa com toda a comunidade, e a comunidade tem que aprovar o plano sim ou não. Ele foi aprovado em 2005, a expansão do porto. Então, não foi feito um projeto aleatório, a cidade sabe do que foi feito e tudo. Agora, o vereador, o importante é o seguinte, vocês têm que entender que o porto é o seguinte, ele tem que chegar, a carga tem que chegar e sair do porto, assim, o porto, desculpa a expressão que eu vou falar aqui, o porto chega assim, por exemplo, ele vomita 1.500 contêineres, ele tem que engolir 1.500 contêineres, isso em 24 horas. Se ele não fizer isso, o armador vai embora, como já o fez aqui no Espírito Santo. Nós perdemos todos os armadores nossos de longo curso. O Porto de Vitória não recebe mais navio de longo curso, porque não consegue dar vazão. O navio chega aqui só com, no máximo, 1.500, 2.000 contêineres. E o armador não vai atravessar o Oceano Atlântico, não vai atravessar o Oceano Pacífico, não vai para a Índia, não vai para a China com 1.500 contêineres. Ele quer chegar com, no mínimo, 5.000 contêineres para mexer nesse negócio. Então, ele não mexe. O que ele fez? Ele está indo lá no Porto de Itajaí, no Rio de Janeiro, descarrega os contêineres no Rio de Janeiro, é colocado no navio menor, de cabotagem, e esse navio vem para cá. Essa brincadeira dá $500 por cada contêiner. Ou seja, os nossos produtos estão ficando menos competitivos, $500 por contêiner. Isso afugenta a carga. Hoje, o Espírito Santo perde 35% do café todo nosso, já é exportado pelo Rio de Janeiro, cerca de 30% do todo o granito nosso já foi para o Rio de Janeiro. Isso é dinheiro que a gente vai tirar daquela veia lá que está embora. E se a gente perder essa economia portuária, e se os dados da Fundação Siciliana e Abel de Almeida aí estiverem certos, que diz que a 62% da economia capixaba passa pela atividade portuária, se a gente perder isso, é dinheiro que a gente está perdendo. Então, esse assunto é importantíssimo, mobilidade urbana, porque
é preciso que haja uma sintonia no porto. Quer dizer, se o porto lá de praia, o Login hoje, que é o porto da Vale Rio Doce, tem condições de descarregar 100 contêineres por hora. Então eu chego lá para o meu amigo Anderson, lá que é o diretor, falou: você não faz 100 contêineres por hora, você só faz 15 contêineres por hora. Prata, para com isso. Não, é verdade, porque na ponte do Rio Aribiri só passa 15 caminhões por hora. Se seu navio tem que sair e tem que entrar pelaquela ponte do Aribiri, então o seu gargalo é ali, aquele elo ali que vai comandar. Então, o que acontece? A Codesa tem que andar 100 contêineres por hora, a Receita Federal tem que andar 100 contêineres por hora, a Prefeitura de Vitória tem que andar 100 contêineres por hora, os guardas têm que andar 100 contêineres por hora, né? A rodovia, as pontes, os viadutos, os sinais, a BR-101, então, aí vai por aí vai. Então, o Brasil hoje sofre desse problema de infraestrutura, e nós estamos perdendo, e perdendo grande. Então, é importante que a gente resolva urgentemente, viu, Natália, o Portal do Príncipe, e na próxima terça-feira tem uma reunião da Câmara de Eficiência Portuária, que o Fábio Damasceno, que é o secretário de... secretário de Obras e Transporte, vai apresentar, já apresentou para nós da Câmara, um layout dessa não é o ideal ainda, vai ser uma meia sola, mas de qualquer maneira vai tirar aquele horário de 7 às 9 e vai tirar o horário de 17 às 19, sem impactar a cidade, que isso é importante, que não pode impactar a cidade. Então, terça-feira vai ser apresentado esse projeto para a gente, que é um projeto emergencial para sair do porto, porque se o armador souber que o Porto de Vitória para de 7 às 9 e para de 17 às 20 horas, ele vai embora. Isso não é possível dizer que um porto funciona assim. Então, como o Brasil não tem berço, não tem muita opção, a gente ainda já está operando com alguma carga, porque se alguém fizer um porto opção, hoje o maior concorrente nosso é o Porto de Açu, que na hora que ele ficar pronto, a gente tem um perigo de perder muita carga para lá, e esses investimentos que nós estamos fazendo no Porto de Vitória, o porto vai passar de 8 milhões de toneladas ano para 11 milhões de toneladas ano de capacidade. São mais 3 milhões de toneladas na cidade. Quando eu falo cidade de Vitória, é na região metropolitana, que tem que entrar e sair, entendeu? E numa velocidade grande, não pode ser essa velocidade que a gente tem hoje, porque isso aí custa dinheiro. Então, era essa informação que eu tinha que dar, e é importante que a pessoa saiba. Quer dizer, cada tonelada que o porto movimenta, a média é $150 que é injetado na economia da cidade. A gente precisa de dar esse tratamento importante para o porto, porque a economia da cidade depende disso, né? Cada marinheiro daquele ali que desce no navio, a gente já fez levantamentos ali, ele gasta $100. Toda vez que ele desce aqui, ele gasta $100. Ele está botando esse $100 na cidade. A gente recebe 3.800 navios por ano no Porto de Vitória. Então, cada porto desse, quando chega, cada navio desse, Sérgio, é uma indústria que implanta. Cada navio, ele antes de chegar, ele começa a dar dinheiro para a cidade. Ele começa a dar dinheiro em telecomunicação, ele dá dinheiro para agências de viagem, ele dá dinheiro para lavanderia, para supermercado, para abastecimento, para agente, para navio, para o trabalhador portuário. Então, a gente precisa de olhar o porto com muito carinho, porque ele é a fonte e a mola de desenvolvimento da cidade. Obrigado. Ok, Eduardo, muito obrigado pela sua contribuição. Aliás, eu gostaria até que minha assessoria depois pegasse os contatos do Eduardo, e gostaria de tentar marcar uma audiência com o senhor lá na Codesa para poder conhecer mais profundamente esses detalhes que são de grande interesse para mim e para a cidade. Coloca, por favor, lá no final da legislação, tem as exceções previstas na lei, que exatamente para evitar o gargalo na saída dos portos. Eu acho que a legislação de hoje, com exceção desses horários de entrada e saída de pico aí, eu acho que não existe nada que limite a operação do porto, que impeça esse desenvolvimento que nós tanto precisamos. O que nós temos que fazer, Eduardo, é com a responsabilidade social que nos está imputado, da gente olhar, eu tenho certeza que você, na questão portuária, deve ser um dos melhores, mas nós não podemos ficar... vou pegar o seu próprio exemplo, nós não podemos,
porque nós temos que desovar 100 containers hora, passar por cima da cabeça das pessoas, destruir rua, destruir praça por conta disso. Então nós temos que fazer, mas temos que ter sabedoria para fazer isso de uma forma harmônica com a cidade, certo? Então eu acho que tanto o Coronel Natália defendeu muito bem. A democracia é bom por causa disso. Cada um aqui vem, coloca as suas posições e a gente vai tentando construir juntos o melhor caminho. Como nós temos aí praticamente, no máximo, meia hora para terminar essa audiência, eu gostaria de saber se eu ouvi que citado que tanto Flexibras como Moinho Boás estão presentes. Se vocês querem se manifestar, falar alguma coisa, a palavra está aberta, importante, de uma forma resumida. Não? Nada? Não? FETransporte também não? Então, eu gostaria de conduzir da seguinte forma. Está aí, né, as exceções da lei, que fala do Centro de Vitória, instalações portuárias, onde pode... O que a gente... eu vou ler aqui rapidamente para vocês algumas... quando a gente falou da audiência pública, muitas pessoas mandam contribuições pela internet, querem participar. E tem uma intervenção aqui de um cidadão que mora inclusive lá na Praia do Canto, na rua Eugênio Neto, aquela rua da Igreja Santa Rita ali, que a maioria de vocês conhece. Ele falando do absurdo no caminhão com container enorme, passando ali meia-noite, naquela ruazinha, porque ele vai para entrar na reta da pé. Não pode, tem que dar aquela voltinha, então ele vai lá pelo Eugênio Neto, aí sai atropelando aquelas rotatórias, quebrando tudo. Então, é esse tipo de coisa que nós não estamos aqui, Coronel Natália, querendo implantar VUC só em Vitória. Não é essa a pretensão nossa. Mas nós não queremos que o caminhão com mais de 16 toneladas, eu queria ouvir isso de vocês. Vocês acham que é possível um caminhão com mais de 16 toneladas, uma carreta, ou um bitrem, ou qualquer coisa que seja acima de um truque, transitar dentro das ruas pequenas de Vitória? Vocês acham que isso é possível? Sérgio, eu acho que eles têm que dar a volta, pegar o contorno e ir embora. É isso que a gente quer. Tão somente isso. Não tem. Nós estamos perfeitamente alinhados nisso. A gente tem que ter equilíbrio, ponderação para compreender isso. O que eu sugiro, insisto, deve haver fiscalização e recolhimento, inclusive, desses carros, excesso. Há um problema em Vitória que precisa ser analisado talvez com mais carinho, que são os cegonheiros, que embora o peso seja menor, mas tem uma estrutura maior, porque tem que abastecer. Agora, container mal instalado, esses carrinhos com cara de jacaré, sem qualquer manutenção aí rodando, tem que prender mesmo, tem que prender, botar a Guarda Civil para prender, pôr um Gomes lá, ó, prender. O Transcares pensa dessa forma. Nós sabemos da operação portuária, queremos incentivar a dinâmica e a eficiência dos portos, porque nós precisamos disso, até para esses números super significativos que o Eduardo nos coloca aqui, da contribuição direta na economia da cidade, para cada tonelada operada, fora os tributos que isso gera. Não entendemos que tenhamos que atrapalhar nenhum tipo de operação que venha atrapalhar o Moinho Boás, que está ali instalado, muito menos a Flexibras. Vamos avaliar aquelas... Eu tenho certeza que esse projeto do Portal Sul, ele vem buscar uma solução para essa questão colocada pelo senhor em relação à área ocupada nas imediações do porto. E eu até me coloco como um interlocutor junto ao governo, pela proximidade que a gente tem, de estar ajudando nessas questões, porque onde tem problema, seja na cidade, seja no estado, que eu possa intervir, eu me coloco à disposição. Gostaria até, eu não sei se essa reunião de terça-feira ela é fechada, mas se existe possibilidade de a gente participar como ouvinte, para tomar conhecimento da questão dos portos, eu gostaria de se for possível... Ela é uma comissão, a gente pode botar na pauta lá e pedir, porque vai ser terça-feira, eu posso falar. Ok. Eu posso falar, mas seja só fazer um... Só para ver a apresentação do secretário em relação ao portal. Mas eu posso também pegar essa apresentação com ele à parte, se for o caso. Pratinha, não é segunda-feira? Segunda ou terça? Segunda, né? Desculpa, é segunda. Não, segunda eu não estou aqui, estou fora, dia 13. Segunda, às 8h30. Segunda-feira, né? 13.
É isso aí, é segunda-feira. Mas sejam só... Pode ficar à vontade. Esse container que esse cidadão falou aí, provavelmente ele passou à noite, né? À noite. Pois é, porque é proibido passar de dia. É, então não. o cara, para economizar grana, para não pegar, ele pega de Praia Mole, geralmente uma carga que foi ali, ele passa aqui por dentro, que é menor, fugindo para ganhar dinheiro e vem para cá. É porque isso aí. a obrigação dele passar é pelo contorno. Está vendo, Zé Eduardo? Então, é porque nós temos essa janela que permite das 20 às 6 da manhã. Então, eles se aproveitam dessa janela exatamente para poder transitar carros enormes dentro de Vitória nesse horário. E, além da destruição das vias, é o incômodo do barulho, né, das pessoas que estão dormindo, porque eles transitam de madrugada. E aí, exatamente, o foco principal da nossa ação aqui é impedir que caminhões acima de 16 toneladas transitam dentro de Vitória. O vereador, já que existe, com as exceções que não vão atrapalhar as atividades portuárias ou de abastecimento da cidade, que nós vamos analisar ponto a ponto, que hoje já são contempladas pelo decreto. Eu gostaria de aduzir aqui uma sugestão. Sim. Que indiretamente vai ajudar na mobilidade de Vitória. E aí vai cair na mão do Wellington. Quando eu estava na prefeitura, eu fiz um projeto, e só não implantei porque saí antes, de que os agentes de trânsito pudessem eles próprios fazer o atendimento ao acidente de trânsito onde não houvesse vítima fatal. Porque aí é crime, tem que ter perícia. Olha, hoje o batalhão de trânsito com efetivo pequeno, absolutamente pequeno, está aí os jornais dizendo, envolvido na tal da lei seca aí na fiscalização, não tem condições de contemplar esse trabalho em tempo hábil. Fica o capixaba esperando 2, 3 horas, ou o carro da Justiça Volante, que estão 2 ou 3 vans, ou o batalhão de trânsito com dificuldade. Então, eu gostaria de sugerir que os agentes de trânsito estão perfeitamente capacitados, existe esse projeto pronto na gerência lá, o Fábio Fels, que tem esse projeto na mão, ele é um analista, para que eles possam assumir esse papel, atender melhor ao munícipe em tempo muito mais rápido, porque o agente de trânsito tem a motocicleta, tem a viatura e tem a presença física, em 2 minutos faz. Até porque ninguém faz perícia nenhuma de trânsito num acidente de trânsito. Na verdade, é a minha verdade contra a verdade de alguém que bateu em mim. Simplesmente então, colher depoimentos. Isso é bobagem, isso é conversa de bêbado para delegados, não vai a nada. Então, o que eu queria sugerir é que o batalhão de trânsito, nesses casos de vítima, sem haver vítimas, que não houvesse vítima, a própria Guarda Civil Municipal pudesse fazer essa ocorrência. Isso aí, esse projeto está pronto e eu gostaria que o nosso querido vereador pudesse tocar adiante disso para nós. Coronel, a missão é do tenente. Pegando uma carona até para te inspirar mais, deixar mais motivado, pegando uma carona na bela sugestão do Coronel Mário Natali, eu diria para o senhor que eu poderia, com toda certeza, buscar um apoio financeiro das empresas seguradoras e da Federação Nacional dos Corretores de Seguros, que hoje apoia a Polícia Militar nesse sentido, para subsidiar todos os custos adicionais que a Prefeitura tiver na implantação desse novo serviço. Porque isso aí vai dar um conforto maior para o usuário e vai dar uma agilidade para as indenizações de seguros acontecerem, que depende, sobretudo, da ocorrência policial. Sem ocorrência policial, não existe indenização de seguro. E vai dar socorrimento ao capixaba que, nesse momento de aflição, nenhum acidente, que é uma resposta do poder público. Coloco os sindicatos, 2 presidentes de sindicatos das seguradoras e das corretoras, em contato com o senhor para te garantir esse apoio, esse subsídio para a implantação desse projeto. Ok? Alguma mais consideração? Gostaria de passar para a mesa para as considerações finais. Não? Zé Eduardo, Luiz Paulo, por favor. Pena, Sérgio, agradecer mais uma vez aí o convite. Foi um debate muito enriquecedor. Com certeza a gente sai daqui muito mais sabedores de alguns problemas que vêm ocorrendo na nossa cidade, né? A partir do momento que a gente discute as questões, e que seria bom uma discussão permanente, né? Quando a gente fala na questão do trânsito, Sérgio, aqui do município de Vitória, e que está por criar essa via desviando o trânsito, passando pela 4ª ponte, eu acho que a Câmara deve ser chamada
a discutir junto com o governo do Estado, para que a gente possa também estar aqui dando a nossa opinião, a gente que está no dia a dia aí vivendo esses problemas, né? Então, agradecer aí a oportunidade e estaremos sempre juntos aí nessa caminhada. Obrigado, Luiz Paulo. Só concluindo, também agradecer a oportunidade de estar aqui, tá, Sérgio? Está discutindo esse assunto de interesse da cidade. E dando mais uma informação também, o nosso estudo que a gente está fazendo na revisão da legislação visa também contemplar a regulamentação e a distribuição da carga, áreas de carga e descarga na cidade. Porque, como o coronel falou, a fiscalização não consegue dar conta se essas áreas não estão bem estabelecidas, bem regulamentadas, inclusive com locais e horários específicos. Que demonstra os locais onde não há nem essa vaga, essas operações. Por exemplo, Praia do Canto. Todo o nosso transportador, com Kombi, com carro menor, reclama que não tem onde estacionar e aí é autuado, etc. Então a gente precisa ver esse outro lado, entendeu? É prestação de serviço. Justamente. E é o município dando essa contribuição também para o segmento. Okay? Obrigado. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, Sérgio. Aprendi muito aqui hoje, principalmente as questões econômicas aí, a defesa também do Coronel Natália, né, do segmento. É importante ver todos os lados. Dizer que nós, Coronel, que nós colocamos a guarda de trânsito também 24 horas, isso está nos nossos planos, então já é o primeiro passo, eles já estão fazendo o apoio noturno, e aí o próximo passo nosso é justamente tentar conseguir também fazer essas questões do atendimento de ocorrência. Então, nós já estamos em conversação também, para que a gente possa chegar a isso também. A gente acredita que a gente vai poder prestar um serviço melhor ainda. Mas nós já demos o primeiro passo. O primeiro passo foi qual? Foi a gente colocar a guarda de trânsito também 24 horas, para que possa fazer os apoios de madrugada a várias situações. E ela já se mostrou muito importante, que várias situações já ocorreram aí na madrugada e o apoio da guarda foi muito importante. Então, só agradecer mais uma vez a nossa presença aqui. Obrigado pela aula, viu, Prata? Também muito importante também a gente conhecer essas questões do Porto. Tá? Agradecer o convite mais uma vez. Obrigado, secretário. Vou ser muito breve. Eduardo Prata foi meu professor. Aprendi um pouco de caminhão com ele quando ele deu aula para mim. E só vou lembrar rapidamente de um episódio que o Coronel Natália foi o primeiro, quando a gente começou a implantar um conceito novo de rotatória, quando a gente restringiu, parece até brincadeira, né? A gente restringiu de uma forma muito sutil a passagem de carretas dentro da João da Cruz. Não sei se você lembra, Coronel. Nós fizemos uma rotatória como deveria ser, onde, junto com a população, e quem me foi o primeiro a apoiar foi o Coronel Natália, lá na João da Cruz com a Joaquim Lírio, que é o conceito que está lá até hoje, onde a gente reduziu o tamanho dessas carretas, e hoje, como o próprio coronel falou, o problema é de estacionamento, mas já está com veículos muito menores. E queria agradecer a oportunidade em nome da secretária. Obrigado. Mas na época o coronel não era da Transcares, não, né? Não. Quando embolou isso, não, né? Então tá bom. Não, ele era do nosso time. Ô, coronel, eu acredito que o senhor vai para casa bem mais tranquilo que chegou aqui, entendeu? Eu sou vascaíno, não tinha que sofrer, eu já sofri com o meu Vasco da Gama. Então eu não estou apenas a minha preocupação é você sabe disso. Sim. Eu vou lutar eternamente por isso. Em relação isso. Aos semáforos, nós estamos trabalhando, já fizemos uma indicação nesse sentido, temporizador no semáforo, que é um avanço. Estou vendo com muita alegria sinais de pedestres sendo instalados na cidade, com a mãozinha. Isso é importante para evitar os atropelamentos, etc. Estamos avançando. Acho que com 4 meses e meio de governo, já tivemos alguns avanços consideráveis. Acredito que, apesar do anteontem, recebemos aqui nessa casa a visita do secretário da Fazenda, fazendo um panorama para nós, que nós nunca tivemos uma queda tão brutal na arrecadação de Vitória como estamos assistindo
primeiro quadrimestre, 10% de perda de arrecadação, nós temos que nos preocupar, cada um de nós, agente público, com exatamente em não perder a arrecadação. Então, nós temos, volto a falar, que estar aqui preocupados em harmonizar, mas sem desestruturar e sem desincentivar o desenvolvimento sustentável, equilibrado, pacífico da nossa cidade. Certo? Então, acho que todos nós aqui saímos aqui convencidos disso. Acho que o Zé Eduardo está com a munição perfeita para levar para o prefeito a respeito de como deve ser esse decreto, essa legislação. E, no mais, é agradecer a todos vocês pela participação importantíssima nesse debate e que servirá como base para nossas decisões futuras, que levarão, com certeza, mais bem-estar para a cidade e mais tranquilidade para os empresários. Muito obrigado e está encerrada a audiência pública.